Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabot, de Oz Sierstad. Fogueira de livros. Numa gélida tarde de novembro de 1999, a rotunda de Shahai e Sadarhat, em Cambu, ficou iluminada durante horas por uma fogueira. As crianças apinhavam-se em volta das chamas que tremeluziam sobre os rostos sujos e lúdicos. Os meninos de rua apostavam quem ousaria chegar mais perto das chamas. Os adultos lançavam olhares furtivos à fogueira, afastando-se depressa. Era mais seguro assim, todo mundo podia ver que aquela fogueira não fora feita por guardas da rua para esquentar suas mãos. Era uma fogueira a serviço de Deus. O vestido sem mangas da rainha Soraya encrespou-se antes de virar cinzas. O mesmo fim esperavam-se seus belos braços brancos e seu rosto sereno. Com ela queimou seu marido, o rei Amanula, e todas as suas medalhas. Toda a linhagem real crepitou na fogueira. Acompanhada de moças e trajes típicos, soldados mujahedin a cavalo e alguns camponeses no mercado de Kandahar. A polícia religiosa foi escrupulosa ao executar sua missão na livraria de Sultan Khan naquele dia de novembro. Todos os livros com ilustrações de seres vivos, pessoas ou animais foram varridos das prateleiras e jogados na fogueira. Páginas amareladas, cartões postais inofensivos e grandes enciclopédias foram vítimas das chamas. Ao lado das crianças, em volta da fogueira, estava a polícia religiosa com chicotes, cacetetes e kalashnikovs. Eles consideravam todos os que cultuavam fotos, livros, escultura, música, dança, filmes e livres pensadores como inimigos do povo. Naquele dia estavam apenas se preocupando com as imagens, ignoravam os textos heréticos das prateleiras bem diante de seus olhos. Os soldados não sabiam ler e não sabiam distinguir entre a doutrina talibã e a herética, mas sabiam diferenciar imagens de letras e seres vivos de mortos. No fim, restaram apenas cinzas, levadas pelo vento para se misturar à sujeira e à poeira das ruas e esgotos de Cabul. 2 soldados talibãs jogaram Sultan, destituído de seus livros mais queridos, no carro. Fecharam e lacraram a livraria e o levaram preso por atividades anti-islâmicas. Felizmente, os imbecis armados não haviam olhado para trás das prateleiras. Sultan pensou no caminho para a prisão. Precavido, havia colocado os livros mais proibidos lá. Só os tirava se alguém pedisse e ele tivesse certeza de que podia confiar na pessoa. Sultan sabia que isso ia acontecer. Fazia anos que ele vendia livros, fotos e textos ilegais. Os soldados frequentemente vinham ameaçá-lo, levando algum livro e indo embora. Ele tinha recebido ameaças da mais alta autoridade do Talibã, além de ter sido intimado a comparecer perante o ministro da Cultura na tentativa das autoridades de levar o ousado livreiro para servir ao Talibã. Sultan Khan não se importava em vender as sombrias publicações do Talibã. Era um livre pensador e achava que todas as vozes deveriam ser ouvidas. Mas também queria vender livros de história, publicações científicas, obras ideológicas sobre o Islã, para não mencionar romances e poesia. O Talibã considerava os debates uma heresia e a dúvida um pecado. Tudo exceto decorar o Alcorão era desnecessário, até perigoso. Quando o Talibã chegou ao poder em Cabul, no outono de 1996, os profissionais de todos os ministérios foram afastados e os mulás assumiram, governando tudo, do Banco Central às universidades. O seu objetivo era recriar a sociedade em que vivia o profeta Maomé na Península Árabe do século VI. Mesmo quando o Talibã negociava com companhias de petróleo estrangeiras, mulás sem nenhuma especialização técnica sentavam à mesa de negociações. Sultan sentiu que o país, sob o regime talibã, estava ficando cada vez mais sombrio, pobre e fechado. As autoridades resistiam a qualquer modernização, não tinham nenhuma vontade de entender ou receber ideias sobre progresso ou desenvolvimento econômico. Eximiram-se de qualquer debate científico, seja no mundo ocidental ou no muçulmano.
O seu manifesto não passava de algumas regras básicas sobre como o povo devia se vestir ou se cobrir, como os homens deviam respeitar os horários das orações e como as mulheres deviam ser segregadas do resto da sociedade. Poucos sabiam da história do Islã ou dos afegãos, tampouco estavam interessados. Sultan Khan estava sentado no carro, espremido entre talibãs analfabetos, amaldiçoando seu país por ser governado por soldados ou mulás. Ele mesmo era um muçulmano fiel, porém moderado. Fazia as orações todas as manhãs, mas geralmente ignorava as 4 chamadas seguintes, a menos que fosse arrastado à mesquita mais próxima pela polícia religiosa, junto a outros homens recolhidos nas ruas. Ele respeitava relutante a quaresma durante o Ramadã e não comia entre o nascer e o pôr do sol, pelo menos quando podia ser visto. Era fiel às suas esposas, educara seus filhos com a mão firme, ensinando-os a serem muçulmanos bons e devotos. Sentia desprezo pelos talibãs, que, para ele, não passavam de sacerdotes camponeses ignorantes. De fato, os líderes talibãs vinham de áreas mais pobres e conservadoras do país, onde o analfabetismo era maior. Era o Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, mais conhecido como Ministério da Moralidade, que estava por trás da detenção. Durante os interrogatórios na prisão, Sultan Khan cofiava a barba do comprimento correto de um punho, conforme a exigência do Talibã. Endireitava seus chawaz camés, túnica abaixo dos joelhos, calças largas abaixo dos tornozelos, também este conforme o padrão talibã, e respondia com altivez: podem queimar meus livros, arruinar a minha vida, podem até me matar, mas nunca poderão destruir a história do Afeganistão. Os livros eram a vida de Sultan. Desde que recebeu o primeiro livro na escola, ficou fascinado por livros e histórias. Nasceu numa família pobre e cresceu, nos anos 50, no vilarejo de Dekudayad, na periferia de Cabul. Nem a mãe nem o pai sabiam ler, mas conseguiram juntar dinheiro suficiente para mandá-lo à escola. Todo o dinheiro poupado era para ele, o primogênito. A irmã, que nasceu imediatamente antes dele, nunca pôs os pés na escola e nunca aprendeu a ler e escrever. Hoje mal sabe ver as horas no relógio. Ela seria, de qualquer maneira, oferecida em casamento. Mas Sultan seria o homem importante. O primeiro obstáculo foi o caminho para a escola, que o pequeno Sultan recusava-se a frequentar porque não tinha sapatos. A mãe o colocou porta fora. Vai sim, como não? Ela disse, dando-lhe um tabefe na cabeça. Não demorou para ele mesmo ganhar dinheiro para comprar seus sapatos, trabalhando durante todos os anos em que estudava. Antes das aulas e todas as tardes, até escurecer, queimava tijolos para ganhar dinheiro para a família. Depois trabalhou numa loja, contou aos pais que o salário era apenas a metade do que de fato era. O resto guardava para comprar livros. Começou a vender livros ainda adolescente. Tinha acabado de entrar para a escola de engenharia, mas estava difícil encontrar os livros de que precisava. Numa viagem com o tio ao Teherã, encontrou por acaso todos os títulos que estava procurando num dos ricos mercados e livros da cidade. Comprou vários exemplares que depois vendeu a seus colegas em Cabul pelo dobro do preço, e assim nasceu o livreiro e uma nova vida para ele. Como engenheiro, Sultan só participou da construção de 2 prédios em Cabul, antes que sua mania por livros o arrancasse do mundo das construções. Novamente foram os mercados dos livros em Teherã que o seduziram. O menino do campo andava na petrópole persa atrás de livros velhos e novos, livros raros e modernos, e encontrou obras que nunca sonhara que existissem. Comprou caixas e mais caixas de poesia persa, de livros de arte, de história, e para vender livros didáticos para engenheiros. Abriu a sua primeira livraria em Cabul, entre as lojas de temperos e kebabs, no centro da cidade. Eram os anos de 1970 e a sociedade oscilava entre o moderno e o tradicional. O regente liberal e o tanto preguiçoso Zahir Shah estava no governo, e sua tentativa tíbia de modernizar o país provocou severas críticas dos religiosos. Após o protesto de vários mulás contra as mulheres da família real, que se mostravam um público sem véu, essas foram colocadas na prisão. As universidades e escolas do país cresceram consideravelmente em número, e com elas começavam as manifestações estudantis.
foram duramente combatidas pelas autoridades e muitos estudantes foram mortos. Mesmo não havendo eleições livres, inúmeros partidos políticos surgiram nessa época, da extrema esquerda ao fundamentalismo religioso. Os grupos lutavam entre si e o sentimento de insegurança se espalhou pelo país. A economia estagnou após 3 anos sem chuvas e durante uma catastrófica fome em 1973, enquanto Zahir Shah consultava médicos na Itália. Seu primeiro Daoud tomou o poder e aboliu a monarquia. O regime do presidente Daoud foi ainda mais repressor do que o de seu primo, mas a livraria de Sultan floresceu. Ele vendia livros e publicações editados por vários grupos políticos, de marxistas a fundamentalistas. Morava no vilarejo com seus pais e ia de bicicleta para sua banca de livros, em Cabul, todas as manhãs, só voltando de noite. Seu único problema era a insistência da mãe para que ele se casasse. Ela vinha sempre sugerindo novas candidatas, uma prima aqui, uma vizinha ali. E Sultan ainda não queria começar uma família. Ele flertava com várias jovens ao mesmo tempo e não tinha pressa alguma para se decidir. Queria estar livre para viajar a negócios para Teherã, Taquente e Moscou. Em Moscou ele tinha uma namorada russa, chamava Ludmila. Em dezembro de 1979, alguns meses antes da invasão russa, Sultan cometeu seu primeiro erro. Um comunista durão, Nur Muhammad Taraki, governava Cabul. O presidente Daoud e toda a sua família, até o bebê caçula, haviam sido mortos durante um golpe. As prisões estavam mais abarrotadas do que nunca. Dezenas de milhares de oposicionistas políticos foram presos, torturados e executados. Os comunistas queriam fortalecer o controle do país e tentaram neutralizar os grupos islâmicos, o Mujahedin, os guerrilheiros sagrados. Iniciaram uma luta armada contra o regime, uma luta que mais tarde iria se transformar numa implacável guerrilha contra a União Soviética. Os Mujahedin representavam uma profusão de ideologias e movimentos. Os vários grupos lançaram publicações apoiando o jihad, a luta contra o regime infiel, e reivindicando que o país se tornasse islâmico. O regime apertou o cerco contra todos que pudessem estar compactuando com os Mujahedin e era expressamente proibido imprimir ou distribuir seus escritos ideológicos. Sultan vendia tanto os textos dos Mujahedin quanto os dos comunistas. Além disso, tinha mania de colecionar e não conseguia evitar comprar vários exemplares de todos os livros e publicações que encontrava, para depois vendê-los a um preço maior. Sultan achava que era seu dever providenciar tudo o que as pessoas queriam. As publicações mais proibidas guardavam embaixo do balcão. Não demorou a ser delatado. Um cliente fora preso com livros que tinham sido comprados de Sultan. Durante uma incursão à livraria, a polícia encontrou vários textos proibidos. A primeira fogueira de livros foi acesa. Sultan foi levado para interrogatórios duros, espancado e condenado a 1 ano e meio de prisão, onde ficou na ala dos prisioneiros políticos, na qual canetas, papel e livros estavam estritamente proibidos. Durante meses, Sultan só via as paredes, mas conseguiu subornar um dos guardas e, junto com a comida que sua mãe lhe mandava, chegavam livros todas as semanas. Entre as úmidas paredes de pedra, seu interesse pela cultura e história afegã aumentou. Ele se aprofundou em poesia persa e na dramática história de seu país. Quando foi solto, estava ainda mais convencido. Queria lutar para difundir o conhecimento da cultura e história dos afegãos. Continuou vendendo textos proibidos, tanto da guerrilha islâmica como da oposição comunista do país. Fiel à China, porém com mais cautela do que antes. As autoridades estavam de olho nele e 5 anos mais tarde ele foi preso novamente. De novo teve a oportunidade de filosofar sobre poesia persa atrás das grades. Acrescentaram-lhe uma nova acusação. Ele era um pequeno burguês, uma das piores ofensas a um comunista. Seus detratores alegavam que ele ganhava dinheiro de maneira capitalista. Isso aconteceu durante um período em que o regime comunista do Afeganistão, em meio ao sofrimento da guerra, tentava acabar com a sociedade tribal para introduzir o comunismo alegre. As tentativas de coletivizar a agricultura levaram grande sofrimento para o povo. Muitos camponeses pobres se negaram a receber as terras expropriadas de ricos proprietários, por ser anti-islâmico semear uma terra em terra roubada.
Os camponeses se mobilizaram em protesto e os projetos da sociedade comunista não foram bem sucedidos. Aos poucos, as autoridades desistiram. A guerra havia consumido todas as forças, uma guerra que em 10 anos matou 1,5 milhão de afegãos. Quando o pequeno burguês saiu da prisão novamente, tinha completado 35 anos. Cabul estava praticamente intocada pela guerra contra a União Soviética, que foi travada principalmente nas zonas rurais. A atenção das pessoas estava nas preocupações cotidianas. Desta vez, a mãe conseguiu convencer Sultan a se casar. Ela encontrou Sharifa, a filha de um general, uma mulher bonita e vivaz. Casaram-se e tiveram 3 filhos e uma filha, a intervalos de 2 anos. A União Soviética retirou-se do Afeganistão em 1989 e surgiu entre as pessoas a esperança de que finalmente a paz chegaria. Mas os Mujahedin não abandonaram as armas, pois o regime de Cabul ainda governava com o apoio da União Soviética. Os Mujahedin invadiram Cabul em maio de 1992 e a guerra civil eclodiu. O apartamento que a família havia comprado no conjunto habitacional soviético, Microrayon, ficava perto da linha de frente entre as duas facções. Foguetes se cravavam nas paredes, balas estilhaçavam as janelas e tanques passavam sobre seu quintal. Depois de permanecerem deitados no chão por uma semana, a chuva de granadas deu algumas horas de trégua e Sultan levou a família para o Paquistão. Enquanto vivia no Paquistão, sua livraria foi saqueada, junto com a biblioteca pública. Livros valiosos foram vendidos a colecionadores por ninharia e, de volta do Paquistão para cuidar da sua livraria, Sultan adquiriu vários livros roubados da Biblioteca Nacional por uma pechincha. Por algumas dezenas de dólares, comprou textos que datavam de vários séculos, entre eles um manuscrito de 500 anos do Uzbequistão, pelo qual o governo uzbeque mais tarde lhe ofereceu 25 mil dólares. Ele encontrou uma edição particular de Zahir Shah de Firdausi, seu poeta favorito, a grande obra épica Shahnameh. E por um preço irrisório comprou diversos livros vaziosos dos ladrões que nem sequer sabiam ler os títulos dos volumes. Após 4 anos de bombardeios intensos, Cabul estava em ruínas e com 50 mil habitantes a menos. Quando a cidade acordou na manhã de 27 de setembro de 1996, os combates tinham se atenuado. Na noite anterior, Ahmed Shah Massoud havia fugido com suas tropas para o Vale do Pashir. Durante a guerra, haviam chovido 1.000 foguetes na capital afegã por dia. Agora havia um silêncio opressor. Os corpos de 2 homens pendiam de uma placa de trânsito. O maior estava encharcado de sangue da cabeça aos pés. Ele fora castrado, seus dedos estavam quebrados, o peito e o outro rostos machucados e havia um furo de bala na testa. O outro tinha apenas levado um tiro antes de ser pendurado, e seus bolsos estavam entupidos de afegães, a moeda local, com um símbolo de desprezo. Era o ex-presidente Muhammad Najibullah e seu irmão. Najibullah foi um homem odiado que, como chefe da polícia secreta, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, ordenou a execução de 80 mil inimigos do povo durante o período em que permaneceu no poder. De 1986 a 92, foi presidente do país apoiado pelos russos. Quando os Mujahedin tomaram o poder com Burhanuddin Rabbani como presidente e Massoud como ministro da Defesa, Najibullah ficou em prisão domiciliar no prédio das Nações Unidas. Quando o Talibã invadiu as áreas do leste de Cabul e o governo dos Mujahedin resolveu fugir, Massoud ofereceu a seu ilustre prisioneiro a chance de acompanhá-lo. Najibullah temeu por sua vida fora da capital e escolheu ficar com os guardas de segurança no prédio das Nações Unidas. Também pensou que, como pashtun, poderia negociar com os pashtun do Talibã. Na manhã seguinte, os guardas haviam sumido, bandeiras brancas, a cor sagrada do Talibã, esvoaçavam sobre as mesquitas. Os habitantes de Cabul se reuniram ao redor da placa de trânsito na Praça Ariana, incrédulos. Viram os homens pendurados e voltaram para suas casas em silêncio. A guerra havia acabado. Uma nova guerra estava por começar. A guerra contra as alegrias do povo.
O Talibã instaurou a lei e a ordem e, ao mesmo tempo, deu o golpe de misericórdia contra a arte e culturas afegãs. O regime queimou os livros de Sultan e invadiu o Museu de Cabul portando machados, o próprio ministro da Cultura como testemunha. Mas já não restava muito do museu quando chegaram. Todas as peças haviam sido pilhadas durante a Guerra Civil, vasos de tempo em que Alexandre o Grande conquistou o país, espadas talvez usadas na luta contra Gengis Khan e suas hordas mongóis, pinturas persas em miniatura e moedas de ouro tinham sumido. A maior parte encontrava-se dos colecionadores desconhecidos mundo afora. Poucas peças foram salvas antes dos saques começassem para valer. Algumas esculturas gigantes de reis e príncipes afegãos permaneceram, junto com estátuas de Buda e murais de milhares de anos. Os soldados executaram sua obra com o mesmo espírito que chegavam às livrarias de Sultan. Os guardas no museu assistiram chorando quando os talibãs destruíram o que tinha sobrado. Quebraram tudo até restar apenas as colunas despidas entre montes de poeira de mármore e cacos de barro. A única peça que restou foi a citação do Alcorão, ornamentada numa tábua de pedra que o ministro da Cultura achou melhor deixar em paz. Quando os carrascos da arte arrasaram um prédio do museu, que também fora alvo durante a Guerra Civil, os guardas foram deixados nos escombros. Pacientemente, eles cataram os pedacinhos e varreram a poeira. Colocaram os cacos em caixas com etiquetas. Algumas peças eram reconhecíveis, a mão de uma estátua, a mecha de um cabelo da outra. As caixas foram guardadas no porão da esperança de que as estátuas um dia fossem restauradas. 6 meses antes da queda do regime talibã, as enormes estátuas de Buda em Bamiyan foram dinamitadas. Elas tinham quase 2.000 anos e eram a maior herança da cultura afegã. Os explosivos eram tão fortes que nada restou para guardar. Foi durante esse regime que Sultan Khan tentou salvar parte da cultura afegã. Depois da primeira queima dos livros, ele conseguiu sair da prisão pagando suborno e no mesmo dia rompeu o lacre da livraria. Chorou ao ver os restos de seus livros preciosos. Com tinta nanquim, desenhou traços pretos e rabiscos sobre todas as imagens de seres vivos que escaparam da fúria dos soldados. Melhor do que serem queimados. Depois teve a ideia melhor. Colou seus cartões de visita sobre as imagens. Assim, conseguiu cobri-las sem estragá-las, além de deixar sua própria marca na obra. Quem sabe um dia poderia retirar os cartões. Mas o regime estava ficando cada vez mais cruel. Ao longo dos anos, a linha puritana foi seguida ainda mais à risca. A meta era viver de acordo com as regras do tempo de Maomé. Sultan foi novamente chamado a comparecer perante o ministro da Cultura. Há pessoas à sua procura, ele disse, e não posso protegê-lo. Isso aconteceu no verão de 2001, e foi quando ele decidiu deixar o país. Pediu visto de entrada para o Canadá, para si, para suas 2 esposas, os filhos e a filha. Nessa época, suas mulheres moravam no Paquistão com as crianças e ambas odiavam a vida de refugiados. Mas Sultan sabia que não podia desistir dos livros. Já tinha 3 livrarias em Cabul. Uma era gerenciada por seus irmãos mais novos, a segunda por seu filho mais velho, Mansur, de 16 anos, e a terceira ele mesmo cuidava. Apenas uma fração de seus livros ficava à mostra nas prateleiras. A maioria, cerca de 10.000, estava escondida em sótãos em várias partes de Cabul. Ele não podia arriscar perder sua coleção de livros, construída ao longo de mais de 30 anos. Ele não podia deixar o Talibã ou outro regime qualquer destruir ainda mais a sua alma afegã. Além disso, tinha um plano ou sonho secreto para sua coleção. Quando o Talibã deixasse o poder e o Afeganistão tivesse um regime confiável, ele prometeu a si mesmo doar a sua coleção inteira para a biblioteca pública, depenada na cidade, onde outrora havia centenas de milhares de livros nas prateleiras, ou talvez começasse sua própria biblioteca, tornando-se um bibliotecário respeitável, pensou. Devido às ameaças de morte, Sultan Khan obteve vistos para o Canadá para si e para sua família, mas nunca conseguiu viajar. Enquanto suas mulheres arrumavam as malas para a viagem, ele encontrava todas as justificativas possíveis para adiá-la.
Aguardava a entrega de alguns livros, a livraria estava sendo ameaçada, um parente tinha morrido, surgia sempre um obstáculo. E veio então o 11 de setembro de 2001, quando começou a chover bombas. Sultan voltou para suas mulheres no Paquistão, mandou que Yunus, um dos seus irmãos solteiros mais novos, ficasse em Cabul para cuidar das livrarias. Quando caiu o regime do Talibã, 2 meses depois dos ataques terroristas dos Estados Unidos, Sultan foi um dos primeiros a voltar para Cabul. Finalmente podia encher as prateleiras com todos os livros que quisesse. Podia vender os livros de história, com as ilustrações rabiscadas de nanquim como curiosidades para estrangeiros, e retirar os cartões de visitas colados sobre as imagens de seres vivos. Novamente podia mostrar os alvos braços da rainha Soraya e o peito coberto de medalhas do outro rei de Amanullah. Uma manhã, enquanto tomava uma xícara de chá fumegante na livraria, ele percebeu que Cabul voltava à vida. Enquanto fazia planos de como realizar seu sonho, pensou numa citação do seu poeta favorito, Firdausi. Para se ter êxito, algumas vezes é preciso ser lobo, outras vezes, cordeiro. Estava na hora de ser lobo, Sultan pensou. Fim desse capítulo.